Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Nessa série de reflexões a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos hoje meditar dos versículos 10 até o 12. Os irmãos me perdoem, mas eu peguei um pequeno resfriado, então a minha voz vai sair um pouco estranha, mas nós vamos nos entender. Capítulo 4, versículos de 10 a 12 diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Temos aqui, então, o programa para o bom funcionamento dos membros do corpo de Cristo, como nós já vimos. Então, aqui nós temos a profecia do Salmo 68, 18, que é a descida, ou subentendida, na profecia, que foram perfeitamente cumpridas na encarnação, na morte e no sepultamento do Senhor Jesus. Por isso ele diz: aquele que desceu dos céus é também aquele que conquistou o pecado, Satanás, os demônios e também a morte. Ele é o mesmo que subiu acima da atmosfera e dos céus, das estrelas, para encher todas as coisas. Ele encheu todas as coisas no sentido de que ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é também a soma de todas as virtudes. Ele é também o soberano supremo sobre todas as coisas. Não há nenhum lugar entre as profundezas da cruz e as alturas da glória que ele não ocupe. Então, o pensamento central aqui no versículos 8 a 10 é que o doador dos dons é o próprio Cristo, que ascendeu aos céus ou subiu aos céus. Não havia tais dons antes de Jesus voltar para os céus. Esse fato apoia ainda mais o ponto de vista de que a igreja não existia nos tempos do Antigo Testamento, pois, se existisse, seria uma igreja sem dons. Agora, então, os dons são nomeados e, para surpresa nossa, nós vemos que são homens e não dons naturais ou habilidades. Ele mesmo, diz a palavra, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então vamos ver o que isso significa. Primeiro, que apóstolos eram homens encarregados pelo Senhor de pregar a palavra e plantar igrejas aonde não havia. Eram homens que viram Jesus depois da sua ressurreição, como nós vimos em Atos capítulo 1, versículo 22. Eles tinham o poder dado pelo próprio Cristo para fazer os milagres. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Então, como um meio de confirmar a mensagem que pregavam, seu ministério era junto com os dos profetas do Novo Testamento. Eram ligados à fundação, então, desta igreja, como nos diz Efésios 2, capítulo 20. Os apóstolos, a que se refere esta passagem, são apenas aqueles que foram depois da ascensão de Cristo. Temos também os profetas. Esses eram os porta-vozes de Deus. Eles recebiam revelações diretamente do Senhor e as transmitiam à igreja, aquilo que falavam por meio do Espírito Santo, que era a palavra de Deus. Vimos aqui que Paulo
está falando dos profetas do Novo Testamento, que foram designados por Cristo depois da sua ascensão. Temos também os evangelistas, que são aqueles que pregam as boas novas de salvação. Eles são divinamente equipados para ganhar os perdidos para Cristo. Eles têm habilidade especial para diagnosticar a condição do pecador, sondar a sua consciência, responder às objeções, encorajar a decisão por Cristo e ajudar o convertido a encontrar, então, segurança na palavra de Deus. Os evangelistas devem sair e pregar ao mundo para que depois conduzir os convertidos a uma igreja local, onde serão alimentados e encorajados espiritualmente. Já os pastores são homens que servem debaixo da autoridade do Supremo Pastor, cuidando das ovelhas de Cristo. Eles guiam, alimentam o rebanho. Seu ministério é o de sábio conselho, de correção, de encorajamento e de consolo também, por meio da palavra de Deus, assim como os profetas e também os evangelistas. O serviço dos pastores é estreitamente relacionado com o dos anciões na igreja local. A diferença principal entre eles é que o pastor é um dom, enquanto o ancião é um ofício. Isso é muito importante a gente entender. Às vezes as pessoas têm um nome por ofício, profeta, evangelista, pastor, e não tem o dom, sobrenatural dado pelo Espírito Santo de Deus, apenas então o nome ou o título. Nós temos também os mestres, que são homens que receberam o poder de Deus para explicar o que a Bíblia diz, interpretar no sentido da palavra e aplicá-las ao coração e à consciência dos santos. Então, enquanto um evangelista pode pregar o evangelho usando um texto sem prestar atenção ao contexto, o mestre já procura mostrar como a passagem se harmoniza com o contexto. Há quem pense que os dois últimos itens se referem a um só dom, devendo ser traduzidos por pastores mestres, já que as palavras pastores e mestres estão unidas nesse versículo. Porém, não é necessariamente assim, pois um homem pode ter o dom de ensinar sem ter um coração de pastor. E um pastor pode ser hábil na palavra de Deus sem ter o dom de ensinar. Se os pastores e mestres são as mesmas pessoas, no versículo 11, então, pela mesma regra gramatical, apóstolos e profetas também são. Uma palavra final. Nós devemos ter cuidado em distinguir entre dons divinos e habilidades naturais. Nenhuma pessoa que não seja convertida, mesmo que tenha muita habilidade, pode ser evangelista, pastor ou mestre no sentido, ou profeta, evangelista no sentido do Novo Testamento. Aliás, nem mesmo um cristão poderia ser um cristão sem receber um dom especial. Os dons do Espírito são sobrenaturais, porque dom é presente, é dado, é um presente. E são eles que então capacitam o homem a fazer o que de outra forma seria humanamente impossível fazer. Então nós chegamos agora nesse propósito de ver qual é a função dos dons. E nós já sabemos, como diz a palavra de Deus, que é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o processo sempre é assim. Os dons são sobrenaturais, dados pelo Espírito a quem Ele quer. Os dons equipam os santos. Os santos, então, servem por meio desses dons. E o corpo, então, é edificado. Então, é muito importante que a gente entenda como Deus ele é sábio e Ele já tem o seu plano perfeito. Então, para a edificação da sua igreja, para o bom funcionamento, então, do corpo de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Que Deus te abençoe e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!